Muito boa noite a todos. É realmente um prazer estar aqui. Há muito que eu ouço falar muito deste Centro Espírita como realmente um lugar de estudo e de tecnologia, de estudo realmente aprofundado da doutrina, e portanto é de facto uma honra estar aqui e é com muito gosto e com muito carinho que viemos aqui, sempre considerando que é uma oportunidade para nós, não é? Mais do que para vocês, a oportunidade de virmos falar é sempre uma oportunidade que Deus nos concede, não é? De partilharmos um bocadinho daquilo que vamos estudando. E então o tema proposto hoje é a doença como caminho. Eu começaria por dizer que quando falamos em doença, falamos um pouco de dor, de sofrimento, e se nós fizermos assim uma pequena reflexão, nós vamos rapidamente lembrar-nos que a dor e o sofrimento sempre acompanhou o homem, não é? Quer fosse sofrimento ou dor do corpo ou da alma, na verdade o sofrimento sempre constituiu um importante motor da sua evolução, quer da evolução individual, quer da evolução coletiva da humanidade, não é? Individualmente, todos nós sabemos muito bem que quando a dor nos bate à porta é quando realmente nós mobilizamos forças, quantas vezes que desconhecemos existirem dentro de nós. Quantas vezes, ao olharmos para um problema, para uma doença, para uma situação de alguém que conhecemos, às vezes dizemos, meu Deus, eu não era capaz de passar por isso. E de facto, quando aquela dor, quando aquela situação nos bate à porta, nós muitas vezes percebemos que temos dentro de nós forças verdadeiramente poderosas e que realmente nos ajudam a superarmos a nós próprios, que nos ajudam a superarmos as situações, e percebemos, passado algum tempo, se temos, digamos, a bênção de vermos ultrapassada essa situação, nós percebemos, se olharmos um pouquinho para dentro de nós, que realmente crescemos, que de facto que evoluímos interiormente com esse processo de dor, de sofrimento, às vezes aqui incluído também a questão da doença. E coletivamente também, na verdade, se nós pensarmos um bocadinho, nós vemos que foi a necessidade constante de superar a dor, o sofrimento, as dificuldades que sempre foram surgindo, não é? Foi sempre a tentativa de superarmos as dificuldades da caminhada do homem enquanto humanidade que fez com que realmente nós hoje estivéssemos onde estamos, não é? Que tivéssemos todo este desenvolvimento técnico, científico, moral, social. Não há dúvida nenhuma que a dor, o sofrimento é um motor importante para a evolução da humanidade. Agora, na verdade, é que mesmo compreendendo a importância desse mecanismo para o nosso crescimento, quer individual, quer coletivo, todos nós receamos a dor, receamos o sofrimento e não queremos experienciar, não é? Isso é indubitável. Mas quando nós estamos a falar de dor, sofrimento, estamos a falar de quê? Muitas vezes essas palavras, esses conceitos são utilizados quase da mesma forma. Embora habitualmente, quando falamos de dor, normalmente estamos mais a falar da dor enquanto mais aspecto físico, e quando estamos a falar de sofrimento, estamos mais a falar de um componente psicoemocional, não é? Realmente do sofrimento. E é importante nós fazermos aqui uma pequena reflexão sobre esta questão. Porquê? Porque, na verdade, a dor nem sempre se associa a sofrimento. Nós podemos ter dor sem qualquer tipo de sofrimento. Qual é o exemplo máximo de dor sem sofrimento? É a dor de parto, não é? É uma dor forte, mas pelo seu significado, pelo significado daquela dor, não é? De realmente culminar no nascimento de um filho, é uma dor que não se associa a sofrimento.
não é? Por outro lado, também podemos ter sofrimento sem dor, sem dúvida alguma, não é? Todas as adversidades que nós vamos tendo ao longo da vida, que não se relacionam com o sofrimento físico, não é? Portanto, cursam sem estarem associadas à dor, não é? E mesmo a dor, quando ela existe, e quando está associada a uma questão de doença, ela nem sempre tem o mesmo significado. E de acordo com o significado que nós lhe atribuímos, nós vamos experienciar a dor com intensidades diferentes. Por exemplo, se nós tivermos uma dor, e se nós não sabemos a causa dessa dor, se nós interpretamos que essa dor está relacionada com uma situação banal, benigna, nós vamos sentir a dor de uma forma. Mas se nós nos assustarmos e se nós acharmos que aquela dor pode ter uma relação negativa com uma doença grave, não é? Nós vamos experienciar essa dor de uma forma completamente diferente. Eu conto muitas vezes o caso de um doente nosso, não era meu, mas tive a oportunidade depois de seguir a situação, que era um senhor que teve uma dor nas costas, falou lá com o vizinho, eu também tive uma dor há pouco tempo, tomei um anti-inflamatório e isso passou, e o senhor tomou o anti-inflamatório e a dor passou, pronto. Mas quando ele deixou de tomar o anti-inflamatório, a dor reapareceu, e ele não ligou, voltou a tomar o anti-inflamatório e a dor passou, e passado pouco tempo a dor reapareceu. E ele voltou a tomar o anti-inflamatório, mas achou que, se calhar era melhor ir ao médico porque já era a terceira vez que estava com dor. Sim, foi ao médico, entre o ir ao médico, fazer exames e não fazer exames, já estava outra vez numa fase que não tinha dor, porque já tinha feito o anti-inflamatório. A verdade é que, quando ele vai à consulta para saber o resultado dos exames que tinha feito, é confrontado com a situação de que aquela dor estava relacionada com uma metastização de uma neoplasia. E, portanto, a partir daquele dia e a partir daquele momento, aquele senhor teve dor e nunca mais fomos capazes de lhe tirar a dor. Porquê? Porque o significado da dor mudou completamente. Aquilo que era uma dor banal de uma lombalgia comum que qualquer um de nós tem, passou a ter uma representação grave, não é? De uma doença grave e, portanto, a dor instalou-se e foi realmente muito difícil controlar a dor desse senhor a partir desse momento. E, portanto, diz-nos Camargo, nesta frase, que de facto o mesmo acontecimento poderá ser julgado de forma diferente por duas pessoas, não é? Ou em situações, ou pela mesma pessoa, em situações diferentes. Enquanto que uma o tenha como terrível e venha a sofrer com isso, o outro poderá interpretá-la de uma maneira mais amena e não sofrerá tanto por causa dessa mesma dor. E longe vão os tempos em que nós, por vezes, até em relação às crianças, eu lembro-me perfeitamente quando era pequenina que às vezes nós queixávamos que doía a cabeça ou que doía qualquer coisa, mas entretanto distraíamos-nos, estávamos a brincar e já não nos queixávamos. E havia sempre alguém mais velho que dizia: isto é tudo manha, está a brincar, já não lhe dói nada, não é? Hoje nós sabemos que não é manha, que realmente envolvido no mecanismo da dor estão estruturas do sistema nervoso central, sobretudo o sistema nervoso límbico, que é um sistema nervoso muito relacionado com as emoções, com a afetividade e, portanto, a dor que nós percepcionamos é resultante da interação de todas essas estruturas e, portanto, de facto, se nós estivermos num ambiente mais adverso, podemos sentir a dor com uma determinada intensidade e se estivermos num outro ambiente, a mesma dor pode ser sentida de uma forma diferente. Isto tudo um pouquinho em relação à dor física e ao seu significado. Mas seja dor física, seja sofrimento enquanto experiência psicoemocional, a verdade é que, e mesmo entendendo esta importância da dor como motor, como alavanca para cada um de nós, a verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, nos questionamos porquê. Porquê? Porquê é que nós temos que passar por dores, por doenças? Porquê é que uns adoecem e outros não?
porquê? Porquê é que eu tenho que sofrer esta doença e o outro não? Porquê é que uns passam por perdas, quer de entes queridos, quer mesmo perdas materiais, por vezes importantes, que desestruturam a nossa vida e que também elas geram sofrimento? E uma outra questão que nós nos colocamos muitas vezes é: para quê? Para que esta dor, para que este sofrimento, especificamente em relação a mim, em relação a uma situação? E aqui nós poderemos ter dois tipos também de perguntas, dependendo do facto de nós acreditarmos na sobrevivência da alma ou não. Se nós não acreditamos na sobrevivência da alma após a morte, a questão que essas pessoas colocam muitas vezes é: o que é que fica depois do sofrimento? Para que este sofrimento? E as pessoas dizem: porque o sofrimento gera crescimento, nós até já dissemos, não é? Gera crescimento interior, amadurecimento. Mas se nós não acreditamos na sobrevivência da alma, se nós pensamos que tudo acaba com a morte, podemos nos questionar: sim, mas então todo este crescimento interior, todo este amadurecimento, para quê? Para que todo este percurso de dor? Qual é o seu objetivo final, não é? E, por outro lado, se nós acreditamos na sobrevivência da alma após a morte, numa perspectiva em que não entramos com algumas questões que também vamos aqui levantar, que nos é trazido pela doutrina espírita, a verdade é que também nos surge uma outra questão. Mas então para que é que uns têm que sofrer para crescerem e os outros dizem, não é? Que estamos a sofrer para crescer, não é? Estamos a sofrer para merecermos o céu, estamos a sofrer para nos aproximarmos de Deus. Bom, mas então porquê é que uns têm essa oportunidade? Sim, porque então é uma oportunidade, não é? De sofrer para realmente evoluírem e crescerem, e os outros, perante a mesma situação, não lhes é dada essa oportunidade. De uma forma ou de outra, parece realmente algo injusto, não é? Então, qual é a causa? Será que nós conseguimos encontrar a verdadeira causa da dor e do sofrimento? A verdade é que se nós não acreditamos em Deus ou numa força superior da vida, nós nunca poderemos ir muito além da explicação do acaso. Chega sempre a um ponto em que a explicação é o acaso. Ou seja, alguns dos acontecimentos na nossa vida resultam de uma probabilidade estatística, não é? Muito bem, estamos aqui todos reunidos, nós sabemos que, por exemplo, é sempre a tendência de dar exemplos do nosso dia-a-dia. Por exemplo, em cada 3 pessoas, uma vai ter cancro, não é? Em 2030, infelizmente, as estatísticas apontam para que uma em cada 2 vai ter cancro e, portanto, o facto de ser uma ou ser outra, no fim da linha, mesmo entrando em linha de conta com vários aspectos genéticos, ambientais, fica sempre uma margem para o acaso, não é verdade? Então, mas realmente isso não nos satisfaz, não é? Essa margem do acaso. A verdade é que se nós analisarmos toda a dimensão do universo, o pormenor do universo, a constituição do ser humano, todos os mecanismos que nos gerem, a verdade é que esta resposta do acaso não nos satisfaz. E a verdade é que mesmo a ciência, não é, no momento atual, também já questiona essa questão do acaso, não é? Durante muito tempo, essa questão era, digamos, a base da explicação de muitas situações, mas hoje, a vários níveis, essa questão é colocada em causa, e nós sabemos que os físicos hoje consideram que a formação do universo não resultou de um mero acaso e que, sim, existe uma força organizadora, que eles chamam força organizadora, nós poderemos chamar de outra maneira, mas a verdade é que se afastam pelo estudo cada vez mais avançado dessa questão da probabilidade estatística, e nós vamos ver também que dentro da ciência
digamos, médica, de investigação mais do ponto de vista da área da biologia, muitas questões continuavam, apesar de nós sabermos com pormenor tudo o que acontece na célula, existem coisas que nós descrevemos muito bem, num grande pormenor, mas de facto há ali algo que nós não conseguimos explicar e que a própria ciência começa a perceber que tem que ir um pouco mais além da matéria, não é? Como nos diz Emmanuel, que realmente a ciência esgota-se por falta, a ciência materialista esgota-se por falta de matéria para explicar todos os fenómenos que ocorrem no nosso planeta e no universo. Vejamos aqui um exemplo que até hoje não consegue ter explicação. Nós vemos aqui Portanto, nós vemos aqui quando acontece a fecundação, não é? Quando se junta um óvulo e um espermatozoide, a verdade é que as células começam-se a dividir, não é? E elas dividem-se de forma absolutamente igual, não é? E chega aqui a um ponto, que é a chamada amórula, em que nós temos um conjunto de células todas exatamente iguais. E nós sabemos perfeitamente que é nesta fase em que aquela mórula se começa a diferenciar e as suas células formam 3 camadas distintas e a partir daí, de cada uma dessas camadas, vão ter origem os diferentes tecidos e os diferentes órgãos que irão constituir um novo ser humano. Agora, o que é que acontece ali que explica essa passagem das células se dividirem todas iguais para realmente começarem-se a dividir de forma diferente, a ciência não consegue explicar, não é? Portanto, temos também aqui uma imagem que nos mostra, de facto, essa diferenciação das células, assim como outras coisas, não é? Assim como, por exemplo, não se sabe muito bem porque é que as células, digamos, de um determinado órgão se começam a dividir até um certo ponto para regenerar, mas depois, chegando ali àquele limite, não continuam a dividirem-se. Pensam-se que será pela aproximação uma das outras, mas isso é uma explicação insuficiente para a profundidade dos mecanismos que estão envolvidos no ser humano e na vida no geral. E vejamos que este senhor, o Dr. Hans Drees, em 1939, ele foi o presidente, ele foi um grande embriologista e foi depois presidente da Sociedade Médica de Investigação e no seu discurso inaugural, àquela data, como embriologista, como grande estudioso, então no seu discurso ele diz que, por exclusão, a teoria mecanicista a respeito da vida é insuficiente para explicar os factos da embriologia e da vida orgânica. Diz ainda, alguma coisa mais está em ação nos processos biológicos, dirigindo as forças materiais, sem alterar o montante de energia implicado nos mesmos. Portanto, já desde esta época que a ciência se começa a questionar sobre o que é que existirá para além da matéria. E mesmo quando nós falamos sobre as doenças, e vamos nos centrar um pouquinho nas doenças, porque é este o tema principal da nossa proposta desta noite, mesmo quando nós nos centramos nas doenças, nós vamos ver que, sim, realmente nós já sabemos muito sobre a causa de muitas doenças. Por exemplo, se analisarmos as doenças infecciosas, nós hoje conhecemos imensas bactérias, vírus, fungos, enfim, uma série de micro-organismos que podem justificar um quadro infeccioso. No entanto, se todos nós estivermos aqui e se realmente estiver aqui um vírus, a verdade é que uns vão adoecer, outros não vão adoecer, uns vão ter uma manifestação mais exacerbada, outros não vão ter. Claro, há particularidades de cada organismo, sim, mas será que essas particularidades por si só explicam, por vezes, a discrepância dos quadros perante o mesmo agente infeccioso? Não. As doenças autoimunes, nós também sabemos que na doença autoimune
há uma autoagressão, não é? Portanto, é como que uma célula portanto, são células do nosso organismo que começam a identificar outras estruturas do nosso organismo como sendo, digamos, externas, não é? Como sendo, digamos, agressoras do nosso organismo e, portanto, começam a tentar destruir essas células e, portanto, há um conjunto de manifestações decorrentes deste processo autoimune, sendo que o tratamento é, de facto, digamos que, deprimir essa capacidade de imunidade natural do organismo. Mas, muito bem, percebemos isso, sabemos as células que geram todo esse mecanismo, mas o que é que fez com que realmente esse mecanismo inicial se desplotasse? Não é? Isso nós também não sabemos. Nas doenças oncológicas, sim, hoje já se sabe muitas das etiologias, sabe-se que existem alguns cancros mais associados a vírus, a bactérias, a fatores ambientais. Sim, os fatores genéticos têm realmente um papel importante, mas, mais uma vez, há ali uma margem de acaso. Por exemplo, pessoas, mesmo gêmeos, a viverem na mesma situação, com os mesmos fatores genéticos identificados, uns vão desenvolver doença e outros não. E se ambos desenvolveram, também vão ter percursos e respostas diferentes. Assim como as doenças degenerativas, as doenças congénitas, o porquê de se dar ali aquela alteração naquele gene, naquele momento, enfim, as doenças psiquiátricas e depois temos ainda um grande conjunto de doenças que são consideradas as doenças idiopáticas, em que nessas sim nós assumimos a nossa dose de ignorância, porque na verdade sempre que nós dizemos que uma doença é idiopática ou essencial, significa na verdade que não sabemos qual é a causa, não é? Portanto é o saco da nossa ignorância. Então há muitas doenças realmente que nós desconhecemos a causa ou, quer dizer, no fim da linha desconhecemos o que é que levou ao início daquele mecanismo. Portanto, não há dúvida nenhuma que, por muito evoluída que esteja a ciência, continuamos a ter que ter em conta, para explicarmos o seu início, dentro de uma perspectiva puramente materialista, termos que ter em conta realmente o acaso. E nós só conseguimos avançar um pouco mais, ou muito mais, quanto à verdadeira causa da doença, se de facto contemplarmos ou se integrarmos o ser humano não apenas como constituído por corpo físico, mas tendo uma estrutura para além do seu corpo físico, ou seja, portanto o ser integral. E dentro da doutrina espírita, e há já também muitos estudos na área da ciência que digamos, se aproximam muito, como por exemplo o corpo bioplásmico, não é? Já muito estudado, inclusivamente pelos cientistas russos, que se aproximam muito daquilo que nós designamos por uma das camadas do perispírito. Então, não há dúvida nenhuma que, para nós encontrarmos a verdadeira causa das doenças, temos que avançar numa perspectiva de estudar o homem como ser integral, constituído então por espírito, perispírito e corpo físico. E diz-nos André Luiz que realmente no corpo físico podemos encontrar a etiologia secundária das doenças. Secundária, não é? Porque, ou seja, aquele vírus que nós dizemos que é a etiologia, na verdade, é a secundária, porque a primeira antecede, pré-existe, dizem-nos, à sua manifestação orgânica, não é? Porque ela realmente antecede o reflexo no corpo físico. Pois. E claro que, nessa perspectiva, sim, a questão de termos o ser humano como formado por espírito, perispírito e corpo físico, na verdade, isso já nos explicaria, digamos, a questão de existir, digamos, pré-existir a doença num corpo energético, não é? E que depois se refletiria no corpo físico. Mas, de qualquer forma, esbarrávamos ainda na mesma questão. Ou seja, sim, poderíamos avançar um pouco mais, mas esbarrávamos na mesma na questão da justiça. Ok, porque é que aquele espírito teria que ter uma lesão no seu perispírito que se iria manifestar no corpo físico e a outra pessoa
não teria esse mecanismo. E aí nós vamos perceber que para conseguirmos explorar e chegar à verdadeira causa das questões, temos sem dúvida alguma que avançar e explicarmos toda esta complexidade a partir da existência de Deus, a partir de sabermos da imortalidade da alma, tendo em conta a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. E, portanto, só, de facto, juntando todos estes ingredientes é que nós poderemos aproximar-nos da verdadeira causa das doenças. Aqui, sim, teríamos então realmente a doença do espírito, influenciando o perispírito e depois repercutindo-se no corpo físico, dando, portanto, origem à doença, sendo que temos que incluir aqui as causas relacionadas com, digamos, as nossas vivências precedentes ou atuais, não é? Porque nós também não podemos reportar tudo para as vivências passadas. Então nós temos que ter em conta causas próximas, ou seja, causas da nossa vivência nesta experiência, digamos, reencarnatória, e depois as causas remotas. Dentro destas causas próximas, nós temos que perceber que existem vicissitudes da vida que são inerentes ao próprio planeta, que fazem parte deste planeta. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós vivemos ainda num planeta muito longe da perfeição, não é? Onde existem fenómenos ambientais, todo um conjunto de situações que sim vão influenciar o nosso organismo e que podem sim facilitar o aparecimento de determinadas doenças. Mas, lá está, a justiça é porque, de facto, todos nós estamos sujeitos a elas porque estamos reencarnados neste planeta, não é? E temos também depois, dentro das causas próximas, a imprudência e o ócio. Todos nós sabemos que há muitas doenças relacionadas pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, enfim. Nem vamos falar deles porque todos nós bem sabemos que os temos, desde a alimentação ao stress do dia-a-dia, enfim, poderíamos enumerar muitos fatores, e também as infecções. Embora, sem dúvida alguma, nós não vamos explorar muito esta questão, mas há já muitos estudos, quer do ponto de vista de ensinamentos que nos são trazidos por André Luiz, por Emanuela, quer mesmo do ponto de vista da ciência, onde na atualidade se fala sobre uma nova ciência, penso que a Joana também falou, não foi? Sobre a psiconeuroimunologia? Não. Pronto, há uma nova ciência que é a psiconeuroimunologia, que realmente já relaciona e comprova com doseamentos de marcadores, não é? É possível fazer doseamentos de análises, não é? E que se consegue já estabelecer uma relação entre o pensamento, o comportamento e o aparecimento ou o comportamento de determinadas doenças. Então, há cada vez mais estudos e nós podemos refletir sobre esta questão das infecções, porque de uns terem mais predisposição para determinado tipo de situações ou até para determinado tipo de infecções, não é? E outros menos. E depois temos, sim, as causas remotas. E é importante nós, quando pensamos nas doenças, termos um pouco esta imagem, não é? Porque no fundo há sempre aqui uma conjugação de vários fatores, não é? Não existirá só um, mas a conjugação de vários fatores. E dentro das causas remotas, André Luiz muito bem dividiu para que nós conseguíssemos equacionar, perceber melhor essa questão. Em causas remotas ele chamou doença ou dor, expiação, doença, auxílio e doença, evolução. Então, o que é que nós poderemos dizer sobre cada uma destas questões? Em relação às causas remotas, diz-nos o seguinte, que somos, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma está impresso no nosso corpo causal, portanto, numa das camadas do nosso perispírito. E prossegue dizendo, nele,
portanto, nesse corpo causal, estão registados todos os pensamentos e ações de vidas passadas. O karma, ou conta do destino criado por nós mesmos, está impresso no nosso corpo causal e esses registros fluem para os demais corpos e determinam o equilíbrio ou o desequilíbrio dos campos vitais e físicos, permitindo então o aparecimento das doenças. Então, a doença expiação, como causa remota, o que é que poderá ser? Portanto, é a doença que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos. Ou seja, é aquela em que, no fundo, nós fomos-nos endividando, fomos enveredando por labirintos de aflição e, portanto, a doença vem de dentro para fora, dando-nos a oportunidade de reparação, não é? E aquilo que nos diz André Luiz é que esta situação estas doenças, esta doença expiação, pode proceder de atos que lesaram o próprio indivíduo ou, por vezes, guarda raízes no mal praticado a outrem. E muitas vezes esta doença expiação manifesta-se, por exemplo, em situações de lesões congénitas, não é? Portanto, doenças congénitas graves, em situação de doenças oncológicas ou mesmo outras situações mais específicas. A doença auxílio é vista como o quê? É uma situação que restringe a nossa ação, evitando que nós caiamos no abismo do endividamento, não é? E neste conjunto de doenças são exemplos as doenças prolongadas e dolorosas e as restrições pedidas. Esta passagem, que por vezes é difícil de entender, desta passagem de Jesus, explica-nos bem o que é que realmente quer dizer esta questão da dor auxílio, não é? Quando Jesus diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, na verdade é isso, por vezes nós, sabemos que temos uma determinada dificuldade e que não nos sentimos muito seguros para, claro que isto é uma visão assim muito simplista, mas o significado será esse. Nós sabemos que a possibilidade de cairmos, digamos assim, novamente numa determinada dificuldade nossa, não é? Poderá ser evitada se nós tivermos, digamos, uma determinada limitação, uma determinada doença que no fundo vai limitar de alguma forma a nossa ação e que nos vai, digamos, auxiliar a não cairmos novamente num endividamento como terá acontecido noutras oportunidades anteriores. E por fim, temos também a doença evolução, ou seja, nós sabemos que a evolução é a lei da vida, superior aos nossos desmandos e ainda quando nos detemos em condições refratárias ao seu movimento, somos acionados através da dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando-nos e despertando-nos. Dizem-nos ainda que a nossa participação nesses casos é semelhante ao ferro sobre o malho, à semente na cova. E todos nós sabemos bem isso, não é? Se nós, de facto, estivermos numa situação na nossa zona de conforto, não é? Nós estamos bem, estamos ali tranquilos, não é? E se calhar deixamos-nos embalar, deixamos-nos estar nessa tranquilidade. E muitas vezes esta doença evolução, não é, vem de facto como aquele aguilhão que nos empurra, que nos faz despertar e que nos faz crescer nesse processo evolutivo. Claro que esta divisão é uma divisão para para facilitar o nosso entendimento das causas remotas no aparecimento das doenças. Mas é importante que nós refletamos que não é porque
alguém tem uma doença congénita, que é uma dor expiação, ou o outro que tem um outro tipo de dor, que é uma dor auxílio, porque na verdade nós não sabemos. E muitas vezes eu costumo sempre dizer que aqueles que aparentemente estão saudáveis, sem ainda ter passado se calhar por uma doença mais grave do ponto de vista físico, quem sabe é porque ainda não estão em capacidade, ainda não têm capacidade para a suportar e não realmente porque estejam libertos pela sua evolução destes processos de doenças, não é? O facto de nós termos uma doença mais ou menos grave não diz que essa pessoa é mais ou menos evoluída. Aliás, nós podemos escolher uma prova mais difícil para, numa oportunidade, conseguirmos caminhar mais rapidamente. Então, aquilo que nós devemos é, de facto, ter este olhar, olhando para nós, na perspectiva de percebermos, na perspectiva de não nos revoltarmos e de crescermos com a doença e não, de facto, na tentativa, às vezes, de julgarmos ou questionarmos a nossa própria doença ou a doença do outro. Mas quando nós falamos sobre estas questões e as causas remotas, sobretudo, nós percebemos que as causas próximas são mais passíveis de serem modificadas pelo nosso comportamento, dado que muitas vezes resultam das nossas ações aqui e agora, mas quando olhamos para estas causas remotas, dor auxílio, dor expiação, dor evolução, às vezes ficamos a pensar que há aqui um fatalismo nestas determinações, não é? Então é importante que nós também refletamos que não existe fatalismo. Porquê não existe fatalismo? Porque não existe fatalismo no aparecimento de muitas doenças, mas uma maior ou menor predisposição passível de ser modificada pelo nosso livre-arbítrio, não é? Muitas vezes há apenas a predisposição. E depois vai depender de nós o termos aquela doença ou não, ou ainda tendo-a, digamos, modificar a sua evolução, fazendo com que ela tenha um curso mais ou menos grave, e ainda não é fatalismo, porque a expressão da doença não é fatalismo, mas sim um processo de depuração, ou seja, de libertação progressiva, não é? E era um bocadinho nessa visão que nós queríamos prosseguir esta reflexão, ou seja, nessa libertação, nesse crescimento interior, ou seja, conseguirmos olhar para nós, para os nossos afetos, vendo a doença, não numa perspectiva de masoquismo, ok, quero estar doente, não, mas realmente conseguir ver além e ver a doença como um caminho de quê? Caminho de crescimento, não é? Ou seja, conseguirmos ver que a doença não é um inimigo, mas sim um elemento educativo nas nossas vidas, não é? Agora, não é também numa perspectiva de passividade, não é? Nós realmente devemos de aceitar, mas temos que fazer a nossa parte, não é? Então, temos que olhar para a doença como nos diz Divaldo Pereira Franco, através de Ângeles, que nos diz que, à semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Não é? É nessa perspectiva, esta imagem é muito interessante, não é? Aquele homem como que realmente lapidando o seu próprio corpo e tornando-o cada vez mais perfeito. Portanto, é importante reconhecer-nos como espírito imortal num processo evolutivo. A dor e o sofrimento não são uma punição, antes revelam-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. A dor e o sofrimento fazem parte da etapa evolutiva no qual nos encontramos no planeta Terra. A nossa direção é o aperfeiçoamento e a evolução numa progressão constante. A dor e o sofrimento neste contexto servem, mais uma vez, aqui escrito como mecanismos buriladores da alma.
A dor e o sofrimento possuem, assim, uma função pedagógica. E tudo isto para nos levar a quê? Qual é o caminho da doença que é esperado? É a nossa transformação, é a nossa transformação interior, não é? Que no fundo é a transformação do nosso verdadeiro eu, não é? E quando nós temos uma doença, temos uma situação de dor, de sofrimento, é importante que tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós, não é? Muitas vezes, e sobretudo na nossa sociedade ocidental, nós temos muita tendência para nos refugiarmos, não é? Para como que afastar-nos pelos medicamentos, enfim, pela busca de algo que nos faça esquecer aquela problemática, não é? Mas a verdade é que nós só vamos conseguir ultrapassar essa questão quando realmente tivermos a coragem de olharmos para dentro de nós e para, de alguma forma, tentarmos auscultar o nosso íntimo, o nosso ser e tentarmos perceber o que é que nos quer dizer aquela doença, o que é que nós podemos mudar com aquela doença, não é? Como enfrentar? O que é que eu posso trabalhar dentro de mim perante esta doença que me faça realmente crescer e aproveitar esta dor, sofrimento que me bateu à porta, não é? E como chegar ao processo de aceitação. Sim, porque não tenhamos dúvidas, qualquer um de nós estamos aqui, somos espíritas, temos este conhecimento, mas perante o confronto de um diagnóstico de uma dor, de uma doença, enfim, mais ou menos grave, não vamos passar assim de um dia para o outro para este processo de aceitação. Não mesmo. Bem, não sei, a não ser que seja aí assim um espírito que esteja aí muito evoluído e muito iluminado. Todos nós temos um caminho e um percurso a fazer. Mas a questão não é essa. É natural que passamos por todos os percursos descritos, é natural que nos sintamos, que neguemos a doença, é natural que nos revoltemos com a doença, é natural que passemos por algum momento mesmo de depressão, mas se estivermos conscientes desse percurso, a finalidade é chegarmos à aceitação. E aí sim, aí o mecanismo da doença surtiu o seu efeito, porque nós realmente conseguimos entendê-la e crescer com ela. E há uma frase muito interessante deste autor que nos diz o seguinte: é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Porquê? Diz-nos ele. Só o ser humano pode estar doente, não é? Não é o corpo físico, mas é o ser humano integral. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. No fundo, a doença é um sintoma do ser humano integral, não é? Quando uma tragédia faz esta comparação, quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas é a peça teatral, não é? Ou seja, no fundo, nós somos o palco, o corpo físico é o palco, não é? Porque, na verdade, digamos, aquilo que a nossa essência é aquilo que está a ocorrer naquele palco, não é? Que poderá ser a tragédia ou outra peça, não é? Mas nós não somos o palco, nós não somos aquele momento. Então é esse percurso, é dessa forma que nós temos que olhar para o nosso corpo físico, percebendo o que está atrás daquela questão. Então não há dúvida nenhuma que a doença é, na maior parte das vezes, o caminho para a saúde, mas para a saúde da alma, não é? A doença é, por si só, o mecanismo da reparação da alma. E a doença permite muitas vezes exercitar as virtudes que nos trazem harmonia. E a harmonia é que é a verdadeira saúde, não é? Muitas vezes é através da vivência da doença que nós vamos trabalhar virtudes dentro de nós, como a paciência, a tolerância, quem sabe a humildade, quantas vezes, porque sentimos que estamos mais limitados e, portanto, aquela sensação de que podemos tudo, não é? É quebrada. Então não há dúvida nenhuma que se nós percebermos tudo isso, a doença vai ser realmente uma companheira da nossa caminhada e, portanto, vai ser ela própria um caminho, não é? Agora,
A verdade é que temos que, temos que pensar é de que, quando buscamos a saúde, e todos nós procuramos a saúde, a verdade é que temos que ver de que saúde é que nós estamos a falar, não é? E que saúde é que nós procuramos. Procuramos a saúde física ou a saúde espiritual? Também temos que procurar a saúde física. Sem dúvida, somos responsáveis pelo nosso corpo físico, não é? Mas não podemos descurar a verdadeira saúde, que é a saúde espiritual. E se nós pensarmos, nós podemos ter saúde física e estarmos muito doentes da alma. E nós sabemos bem que é assim. Não é? Podemos ser verdadeiramente doentes e, aparentemente, termos saúde física. Não é? Por outro lado, nós podemos estar doentes fisicamente e termos realmente essa saúde espiritual, enquanto, como nos diz Emmanuel, que sendo saúde a perfeita harmonia da alma. Então nós podemos estar doentes fisicamente, mas encontrarmos essa perfeita harmonia da alma. Não resisto a contar-vos, só para terminar, de uma doente que nós neste momento temos internada nos cuidados paliativos e que é uma senhora com 62 anos, portanto uma senhora ainda relativamente nova, tendo em conta a esperança média de vida dos tempos correntes, e que tem de facto uma doença oncológica avançada, em fase terminal, e ela está lá sorridente, e então nós vamos lá e ela anima todos os doentes, vai visitar os outros doentes e tal, magrinha, então ela faz medicação injetável, e eu hoje vi a descer, assim muito magrinha, já muito debilitada, e trazia um saco assim pendurado, um saquinho muito bonito, e ela disse, olha, pedi ali a uma senhora para me arranjar este saquinho, que é para eu meter aqui a medicação, porque senão até parece que ando aí doente. Então trazia lá dentro a bomba infusora de saco, a passear. Então ela diz, eu estou bem, eu sinto-me feliz, eu sinto-me tranquila, tenho a mala pronta, tenho a mala pronta, a qualquer momento, se me chamarem, eu estou pronta para partir, sinto-me tranquila, não me sinto em sofrimento, sou uma pessoa crente, eu tenho, claro, esta conversa não foi assim seguida toda, fomos conversando. Ela disse, sim, acredito em Deus, mas na verdade eu sinto-me tão grata por ter chegado até aqui, por agora estar sim doente, mas estou aqui, não tenho dores, sei que estou na minha etapa final, mas estou relativamente confortável. Então eu oro todos os dias, porque eu, quando chego lá, ela está sempre lá com o terço a orar. Eu oro todos os dias, mas sabe, toda a vida eu nunca orei por mim. Eu oro sempre pelos outros. Eu oro por todos os doentes que estão aqui, jovens, e que realmente vão perder a vida, e eu, apesar de tudo, já tenho 62 anos. Eu oro por todas as mães jovens que estão aqui e têm filhos pequeninos que vão deixar para outros criarem, e não oro por mim. Então, é essa senhora, eu pergunto, será que essa senhora que está realmente próxima da sua partida para a pátria espiritual não terá mais saúde do que qualquer um de nós? Se calhar sim, pela sua coragem, com certeza que aquela senhora tem a verdadeira saúde enquanto perfeita harmonia da alma. E pronto, e realmente era isso que eu acho que quando Jesus nos dizia que fazia as suas curas, vai e não voltes a pecar, era nessa perspectiva de nós nos superarmos a nós próprios, é nós entendermos e não voltarmos a cair nos mesmos erros, sim, na busca dessa harmonia e dessa cura da alma e não a cura do corpo físico. Então foi essa a mensagem que nós trouxemos para hoje.